Oi, pessoal! Essa é a primeira videoaula do projeto Quarentena Literária do programa Residência Pedagógica do curso de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel. Esse projeto, ele visa a gente trazer gêneros literários que não são muito abordados em aulas de literatura, na sala de aula, na escola em geral. Ele visa a gente aproximar mesmo esses gêneros que apareceram recentemente, né, com a, com a globalização, com a internet e tudo mais. Então, essa primeira videoaula vai ser sobre instapoemas, mas também vão ver outros gêneros como crônica, HQ, fanfic, cordel. Então, vai ser um projeto bem legal. Vamos começar com a apresentação das professoras. Nós vamos ser as professoras dessa primeira videoaula. Eu sou a professora Ana. Eu sou a professora Janina. Eu sou a prof. Mari. Essa é a aula de hoje, Instapoemas. Isso. Então, pessoal, a gente vai começar fazendo um contraponto entre instapoema e poema parnasiano e modernista, tá? Então, instapoema, acredito que pelo nome vocês já tenham identificado, né? Porque Insta tem a ver com Instagram, né? Então, é a poesia produzida no Instagram, para o Instagram. E só para vocês poderem comparar, então, as diferenças, né, desse novo gênero, a gente trouxe, então, o poema parnasiano e o modernista, tá? Eu vou falar um pouquinho deles, da estrutura, do que esses poemas falam, para a gente poder comparar. Então, a transformação das características da lírica. Eu trouxe, então, o soneto Ora Direis Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac. E nessa época, o Olavo Bilac fazia parte do parnasianismo, né, que teve aí a sua ascensão em 1882 até 1920. E era um movimento que cultuava a forma do poema, a erudição, a objetividade e a impessoalidade. E a gente vai ver uma diferença bem grande dessas características lá no Instapoema. Acho que pode passar, prof. Então, aqui. Ora direis ouvir estrelas, certo? Nesse primeiro verso, né, da primeira estrofe, a gente já percebe que é decassílabo, né? Tem 10 sílabas poéticas. E quando a gente termina de ler, né, então, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. Assim a gente já percebe, né, que certo e desperto rimam, e entanto e espanto também rimam. Então, seria AB, AB, rimas alternadas. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, aqui, né, como a gente finalizou, a gente percebe que é um soneto clássico, né? As duas primeiras estrofes, então, possuem 4 versos e as duas últimas 3 versos apenas, né? E sempre com essa questão de ser decassílabo e ter as rimas, né? Então, a gente percebe, como eu disse, esse culto à forma do poema, né, no parnasianismo. E aqui o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Aqui, esse estilo, né, da lírica já muda um pouco do parnasianismo, por exemplo, né? O modernismo foi um movimento que veio basicamente logo depois do parnasianismo, e os modernistas, eles criticam a miséria humana, né? Eles usam a poesia ali como uma ferramenta de protesto, é uma poesia engajada.
Então, aqui o poema O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então a gente percebe, né, que já houve uma mudança, né, não tem mais a questão de sílabas poéticas, né, e de rima. Então é só para a gente conseguir fazer um contraponto, então, dessas poesias, das suas temáticas, né, com o Instapoema, que agora vai ser abordado pela Prof. Ana e pela Prof. Janina. Então, muito obrigada por sua atenção até aqui, mas a aula continua. Agora nós vamos trazer alguns exemplos de instapoemas. Esse exemplo nós já vemos que é muito diferente dos poemas citados anteriormente. Ficou um gosto ruim na boca, de palavras não ditas. Perceba, são falhas da nossa história. Quando nos prendemos à memória, temos tanto para conversar. Meu pensamento, tão longe, num oceano profundo, te encontrou afogado nesse mar de inseguranças. Te sobrou água e fogo, sobrou da falta o excesso. Sobrou tanto que estou incerto. Pode mudar, Pro. Nós podemos perceber que no Instapoema não tem tanta preocupação com a forma. Não tem a preocupação com a métrica, como teve no primeiro poema, e também não é a preocupação com as rimas. A maior preocupação do poema, realmente, do poeta, quando se escreve, é se expressar o que está sentindo, o que ele está pensando no momento, e não como aquilo vai ficar, como a forma daquilo vai ficar. Geralmente são poemas que tratam temas íntimos e profundos de cada autor, e geralmente a pessoa que lê, ela se identifica muito. Pode passar. Ele traz esses assuntos mais próximos do leitor, e geralmente ao lado do poema, que é postado como uma foto, tem também mais uma breve reflexão que muitas pessoas concordam e acrescentam mais nos comentários do próprio Instagram. E outra coisa que é muito interessante é que o autor do poema não é marcado como um nome, mas sim por meio de um arroba, e nem sempre, quando você entra naquele arroba, naquele Instagram, você sabe qual o nome real da pessoa, apenas do que se diz, né, do poema. É apenas por exemplo, aquele era do bloco de poesias. Pode passar, Pro. Geralmente não é sempre que a gente sabe a identidade do autor, né? Eu acho que justamente por isso, por serem sentimentos tão profundos, alguns acaba sendo uma certa exposição, então alguns autores optam pela anonimidade. Um outro instapoema que a gente trouxe para vocês é o Abraçar a Calma e Assim Desacelerar, de Fabrício Garcia. Nesse caso, ele não é um autor anônimo, ele está no Instagram como Fabrício Garcia. Então, é o seguinte, o poema dele. Abraçar a calma e assim desacelerar. Escolher o sossego para amar com calma. Você se demora nos abraços alheios? Calma, mulher. É proibido amar com pressa. Amo devagar porque já tive pressa. Lutar contra a pressa dos dias, escolher prestar atenção. Você escolhe não prestar atenção porque tem medo do que pode ver? Estar de olhos abertos não necessariamente implica enxergar. Enxergar o outro é um exercício que pede calma. Então, aqui a gente pode ver que, assim como a Prof. Mari falou, os instapoemas, ele não se preocupa muito com a forma, com a métrica, não precisa ser uma linha embaixo da outra, rimar e tudo mais, ele não se preocupa com a rima. Então, nesse caso, desse instapoema do Fabrício Garcia, por exemplo, cada verso tem uma imagem diferente, né? Porque agora no Instagram, antigamente não podia, isso não ocorria, mas atualmente você pode postar várias imagens
em uma imagem só. Então, cada verso é uma imagem diferente. E isso traz uma interatividade para o leitor que talvez se sinta mais atraído em consumir esse tipo de conteúdo. Prof. Ana, acho que outra coisa que a gente pode destacar também ali no poema que você trouxe é que ele traz bastante indagação, né? Tipo, você escolhe não prestar atenção porque tem medo do que pode ver, né? Traz bastante pergunta, como você disse, para realmente aproximar o leitor e trazer aquele engajamento, né, na página e tal. Sim, porque vão responder, né, e tal. Exatamente. E traz aquela reflexão que, assim, não usa palavras difíceis, então é de fácil acesso, não é só os letrados, né, como era antigamente, que podem consumir isso e produzir esse conteúdo. Então, realmente traz essa proximidade com o leitor e acaba gerando a reflexão, né, do público. Outra coisa que traz uma proximidade do público é aquela parte do amo devagar porque já tive pressa, que lembra aquela música. Exatamente. Do Nando Reis? Tá? Eu acho. Já que cada Instapoeta tem, né, para ter uma conta no Instagram, você precisa ter um arroba, como seriam esse arroba de autores antigos, se eles fossem ou vivos ainda, ou se eles publicassem no Instagram, né? Então agora a gente está propondo essa atividade para vocês criarem um arroba, ou para um arroba, caso vocês publicassem poemas no Instagram, ou para algum autor que vocês gostem que não publica ou que já morreu, né? Então, por exemplo, aqui a gente cada professora criou o seu. O meu arroba, se eu publicasse poemas no Instagram, seria escritor. Eita, que difícil. Escritatomicana. Porque meu nome é Ana, então escritatomicana. O da prof. Janina seria meu nome não é Janaína, porque muita gente confunde, né? Bate o olho no nome Janina e fala Janaína, sempre confundida. Arrasou. E da prof. Mari seria Mari, a menina lobo, porque o sobrenome da prof. Mari é Lobo. Adorei. Então a gente tá aqui, ó, parafraseando Mowgli, o menino lobo. Aqui, pessoal, eu trouxe o poema nesse jeito aqui, né? O print dessa forma, só para a gente relembrar um pouco de como é a visão, a questão visual, né? Do Insta Poema. Então, a gente tem ali a foto de quem do perfil que escreveu, né? Não precisa ser necessariamente foto do escritor, porque ele pode estar no anônimo, como as outras profs falaram. Ali o nomezinho da página. E esse poema aqui é da Riane Leão. Ela é uma autora bem famosa, né, por seus instapoemas, mas também por suas publicações físicas, né, seus livros físicos também. E, bom, fica aí a recomendação, realmente é muito bom, são muito boas as obras dela. E eu vou ler esse poema aqui, que eu achei muito, muito bonito e muito atual. Por hoje, vamos ver o sol nascer, conversar sobre qualquer coisa, livros, flores, memórias, que tem gosto de coragem e conforto. Esquecer o externo por alguns minutos, cuidar do dentro, banhar com folhas sagradas, deixar a culpa escorrer na água do chuveiro. Quem sabe aí a gente volte a ser fogo nesses dias em que não parecemos ver nenhuma faísca. Quem sabe, não custa tentar. Então, logo após o poema, né, a gente já vê ali o botãozinho de like, de comentário, de compartilhar ali com os amigos ou no próprio story, né? E o de salvar também, né? Então, só pra gente relembrar de como é essa visão espacial, né, do Instapoema. Outra pessoa, uma poeta que começou publicando seus poemas no Instagram e depois, né, fez tanto sucesso que acabou publicando em livros físicos, é a Rupi Kaur. Ela é... Agora eu não tenho certeza se ela é canadense, se ela nasceu no Canadá, mas ela tem origem indiana. Então, por isso esse nome um pouco complicado de pronunciar. E eu vou falar, esse poema está em inglês, né, porque ela é canadense, mas já coloquei a tradução aqui. Então,
O poema. It's impossible for one person to fill you up in all the ways you need to be filled. Your partner can be your everything. Então, é impossível para uma pessoa te completar em todos os sentidos que você precisa ser completada, né? Seu parceiro, seu companheiro, não pode ser o seu tudo. E aí sempre tem uma imagem, geralmente, né? No caso dela, sempre tem uma imagem que ela mesma desenha que possa ilustrar o que está sendo dito no poema. No caso, ele tem um jarro com umas flores e esse esse regador, porque to fill you up é encher, né? Preencher, completar. Então tem essa ideia de completar algo. Esse também é um dos mais famosos aqui do Brasil, que é do Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que inclusive virou livro. Não sei se vai dar para ver muito bem. Que foi muito vendido também aqui no Brasil. Aos pouquinhos, tudo vai se ajeitando. Aquela dor do fim de ver alguém saindo da sua vida vai deixando de existir. Aos pouquinhos, a memória dos planos e das conversas já não te incomoda tanto assim. E a lembrança de um amor que já não é mais amor, enfim, deixa de doer. Pode passar, Pro. Profs, eu acho que antes da gente propor a atividade, né, a gente podia montar alguns arrobas junto com os alunos, de alguns escritores que a gente goste ou algo assim, só para eles terem uma ideia. Eu vou conversar, então, eu gosto de um escritor, Jorge Amado, né, e uma ideia poderia ser Jorge Não Amado pro arroba dele, né? Seria mais criativo e chamaria mais atenção pro Instagram, né? Ai, que difícil. Deixa eu pensar em um. Por exemplo, Edgar Allan Poe, que é um grande escritor do terror, poderia ser Morceguinho do Poe. Deixa eu ver. Bom, como a gente deu um exemplo ali, nem todo arroba precisa ser algo super diferente, ou, né, isso pode ser o seu próprio nome, por exemplo, o primeiro poema que eu mostrei foi do Fabrício Garcia, o arroba dele é Fabrício Garcia. Então, acho que, por exemplo, Clarice Lispector, acho que Lispector, arroba Lispector, acho que fica chique. Acho que fica chique. Porque é Alice Spector. Tem também o Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno. Seria isso, Prof. Jane? Você estava comentando antes. Poderia ser o arroba dele. Então, pessoal, agora é com vocês, né? Vocês vão produzir um instapoema sobre o tema que vocês desejarem, o tema que vocês mais se identificam, né? Pode ser sobre sentimentos. Então, a gente quer que vocês se divirtam fazendo esse instapoema e que vocês sejam criativos ou criativas na hora de montar o arroba de vocês, tá? Só relembrando que é muito importante essa produção, né, do gênero, porque a gente vai emitir um certificado ao final do curso, então essa produção vai realmente dizer se você compareceu às aulas ou não, né? Ela vai ser a comprovação da sua presença. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula do projeto Quarentena Literária. Obrigada por terem assistido. Continuem assistindo, porque os próximos temas, os próximos professores são muito bons, os temas são bem interessantes. Até! Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.